Olá, você que é MEI, você que já passou acima de 81, já está no caminho do 360. Eu estava lembrando de um detalhe aqui, tá? A questão é o seguinte, é que quando o dinheiro começa a entrar, quando você começa a crescer, quando a sua empresa começa a vender mais, então algumas coisas acontecem. E eu diria para você que fica atento a esse detalhe. A primeira coisa que acontece quando você começa a crescer é o seguinte, é que existe uma elevação da autoestima, tá? Então é tipo assim, ó, poxa, a gente se sente o cara, entendeu? A gente se sente como se fosse o bam, tá bom? Então, aí que tá o detalhe. Eu diria para você o seguinte, que na hora que você começa a crescer, aí você tem que pegar e crescer o propósito. O que eu estou querendo dizer em crescer o propósito? Eu estou querendo dizer em crescer o propósito pelo seguinte, porque como você está crescendo, então, e o dinheiro está aparecendo, e como você tem dinheiro ou você tem crédito, e aparecem muitas oportunidades de outros negócios, que não são exatamente o seu principal negócio. E aí é que eu gostaria de comentar. O seu propósito principal é um negócio que você começou pequeno, tá? E sei lá, se ele já está 81, se já está 200 mil por ano, 250 mil por ano, ou se já está até ultrapassando já o ME. A verdade é o seguinte, é que na hora que o dinheiro começa a entrar, certo? Aí você vai fazendo as suas coisas e aparece também os créditos. Por exemplo, a instituição financeira, ela sabe que você está movimentando bem. Outras pessoas que veem seu negócio, elas também sabem, então começa a aparecer muitas oportunidades de negócio, tá? E normalmente de negócio que você ainda não tem o dinheiro, mas já tem crédito, porque você já está movimentando a quantidade relativamente significativa de dinheiro. Então aí é que eu fico pensando o seguinte, eu diria para você que você não sabe exatamente por que você está crescendo. Às vezes a gente nem sabe exatamente por que está crescendo, tá? E não é fácil descobrir exatamente quais são os elementos que faz a gente crescer, tá? Inclusive é muito comum, às vezes alguma pessoa montar um negócio, depois vai para outro, e depois ela não vai bem no outro negócio. Por quê? Porque ela não entendeu por que ela cresceu, tá? E o fato de saber exatamente por que cresceu, isso pode comprometer não só o negócio principal, como outro negócio. Eu estava lembrando agora o seguinte, então você tem lá o seu propósito principal e você está seguindo um caminho. Mas aí aparece uma outra oportunidade de negócio. Às vezes um carro bom, às vezes um outro negócio, coisa que não tem nada a ver com o seu propósito principal. E aí você, utilizando do crédito que você já tem, por exemplo, quem te vende parcelado, te faz financiamento, tá? Você vai e utiliza desse benefício. Mas olha só, estou lembrando agora, tá? Daqueles 5C do crédito, tá? Olha só o que acontece, tá? Então lá tem, você vai entender que eu vou usar o 5C do crédito justamente para te alertar para um outro problema. O primeiro C do crédito seria o caráter, então você paga as suas contas direitinho, quanto mais você honra as suas contas, maior é o crédito, maior é a possibilidade de você conseguir crédito. Não vou dizer a quantidade de dinheiro que você consegue, mas você tem mais facilidade. Se a sua empresa já tem mais de um ano, então às vezes, se você já está partindo para ME, você já tem contador, então você vai lá e pega com o seu contador o último ano de faturamento declarado, pagamento de simples, tudo. Isso já também fortalece pegar dinheiro, um dinheiro que você ainda não tem, tá? Você poderia também analisar o seguinte, a sua empresa já tem alguma estrutura, tá? Ela por conta de maquinário, de tudo, então ela já tem também uma certa capacidade. Tá? Ou você mesmo, por conta pessoal, pelo fato de ser herança ou de outras coisas que você já teve, você também tem patrimônio pessoal que de certa forma pode ser utilizado para suportar, para dar como uma parte de suportar um certo financiamento. E você ainda poderia ter avalistas, que pode ser outras pessoas. Na verdade, esses 5C do crédito, que é o caráter, a capacidade de pagamento, a capacidade da empresa, tá? Vamos supor que o seu ambiente de negócio é um ambiente que está em alta, ou seja, você vai ter quem vai te bancar, certo? Aí você vai lá e pega esse dinheiro, mas olha só o que acontece, na hora que você pega o dinheiro, o crédito que você tinha, agora ele ficou diminuído, porque agora você já tem uma dívida, que essa dívida vai tirar a possibilidade de eventualmente você utilizar um novo crédito. Você já ficou impossibilitado de fazer, às vezes, um novo financiamento
ou o novo financiamento ele ficou num valor menor. Aí é que vem o detalhe, a sacada do dia. E se por acaso faltar dinheiro? E se por acaso, eventualmente, você precisar de alguma coisa? O crédito que você tinha, você utilizou para um outro negócio. Então tem que ter muita, eu costumo dizer o seguinte, tem que ter muita tranquilidade e tem que ter um propósito principal. E toda vez que você vai pegar e fazer algum negócio, você lembra o seguinte, na verdade, não é que essa é a dica do dia, na verdade, olha, o que eu quero afinal? Qual que é o meu propósito principal? Se você responder essa pergunta, não, eu quero é tudo que aparece, eu acredito que não é assim. Só de você pensar, o que eu quero afinal, já vai você ter entendeu? Você vai seguir um caminho, tá? E nesse caminho eu te digo o seguinte, que às vezes você vai deixar de comprar muita coisa porque não está na hora, tá? E eu te diria que a hora certa você vai saber, tá? Agora tem um detalhe, negócio quando ele está em fase de crescimento, quando ele está começando, ele é muito frágil, tá? Por que é frágil? Porque você está começando no ramo dos negócios, você está começando a crescer, se você está crescendo, você está num tamanho que você nunca teve. Vai que de repente você precise de um crédito e aí você utilizou o crédito que você tinha para fazer uma outra coisa. E aí você começa a se endividar, tá? E aí isso não pode acontecer. Quer dizer, você não pode matar o seu sonho de crescer, tipo assim, consumindo um crédito que eventualmente você pode precisar para suportar o propósito principal. O propósito principal, aquilo aonde você diz, aqui é isso que eu vou ser, é aqui que eu vou chegar, é ele que tem que consumir o crédito, se é que você vai utilizar crédito, que use para ele, mas não para negócio paralelo ou para outras coisas, e nem para benefício pessoal no início, tá? Quem é empreendedor, ele pensa no negócio, certo? Depois ele pensa nas outras coisas. Primeiro ele pensa em como é que ele pode suportar, como é que ele pode garantir uma certa qualidade de vida para ele, e isso vem do negócio. Então o negócio ele é a prioridade, porque se ele tem um negócio bem estruturado, ele também vai ter autoestima mais elevada, ele vai estar melhor consigo mesmo, e ele vai poder, inclusive, desfrutar do benefício da vida, que é tão bom, tá? Essa é a dica do dia, tá? Não consuma seu crédito com outras coisas que não sejam o seu propósito principal. Essa é a dica do dia, me acompanhe para mais dicas.